Fala, eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco ao vivo, simultaneamente pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, pela Rádio Universal 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br, pela tvexito.com.br. Olha, eu quero fazer um convite para você que nos acompanha ao vivo aí de meio-dia a 1, pode e deve participar conosco ao vivo através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Repetindo, 11 50 81 3782. Lembrando ainda que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito aí no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, tá? Porque você vai ter a possibilidade, gratuitamente, eu disse de graça, de acompanhar uma programação recheada de atrações com muito respeito a você, telespectador e ouvinte. Olha, entre os muitos assuntos que iremos tratar, vamos falar que para o Rio, o Plano de São Paulo ameaça a água do estado. Polícia prende mais 2 por abusar de mulheres no metrô. Economia com simplificação ortográfica seria de 8 bilhões de reais. E 140 milhões de brasileiros são analfabetos funcionais. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos ilustres convidados, a começar por ele, o advogado Luiz Antônio Fleury Filho, nosso governador de São Paulo, né? O nosso eterno governador, filiado ao PMDB, e parabenizá-lo também, porque tem gente nova em casa, é isso, a Maria Clara? É verdade. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. E tem a Maria Clara, minha Parabéns. Quarta neta, né? Nasceu agora em fevereiro, graças a Deus, tudo bem. Um abraço lá a toda a família, viu, governador? Muito obrigado. Também conosco o empresário Ciro Moura, presidente estadual do PTC. Como vai, Ciro? Tudo bem, Liliane. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso com esta mesa sempre seleta e revendo o meu amigo, já antigo, né? Já faz algum tempo. Graças Eu não falar a Deus. quanto, Ciro. Não. Isso não discutiremos hoje. Também conosco o professor Jarbas Vargas Nascimento, ele que é pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias da PUC São Paulo. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Liliane. Prazer estar aqui nesse momento com todos os componentes dessa mesa e esperamos que façamos um programa bem agradável aqui nesse dia. Muito bom. O professor e filólogo Hernani Pimentel, presidente do Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa e líder do simplificandoaortografia.com. Tudo bem? Liliane, é um prazer enorme estar aqui na presença desses ilustres, né, comentaristas e personalidades que estão, e temos certeza de que esse programa vai ser muito interessante para o ouvinte. Muito bom. Olha aí, gente, o governo fluminense disse que a proposta do governador Geraldo Alckmin de captar a água do Paraíba do Sul pode gerar um prejuízo gigantesco, desabastecer a cidade do Rio de Janeiro e ameaçar a sobrevivência de pescadores. Alckmin pediu a Dilma Rousseff autorização para captar a água do Rio Federal para socorrer o sistema Cantareira, que está com o nível mais baixo da história. Governador Luiz Fleury Filho, seu comentário. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que, sabe aquela história de você tentar dividir a sua culpa com alguém? Dizer, olha, não é bem comigo, quem sabe se eu desviar o rio. Gente, essa proposta de aproveitar o Paraíba é uma proposta que há mais de 30 anos se discute e nunca foi feito exatamente porque pode prejudicar o Rio de Janeiro e 175 municípios que são abastecidos pelo Paraíba do Sul. Inclusive a minha cidade, Campos dos Goitacazes. Lá Exatamente. Então, agora, sabe o que acontece, Liliana? Sabe o último reservatório que foi feito na região metropolitana? Foi inaugurado por mim em 1993, quando eu fiz o reservatório do Alto Tietê. De lá para cá, a Sabesp não fez nenhum outro reservatório. E o que é pior, nós deixamos no planejamento, que eu planejei São Paulo para 20 anos, no planejamento constava a necessidade de fazer mais 2 reservatórios na região da Cantareira e um reservatório para atender a bacia que abastece Campinas, Jundiaí e a região metropolitana. Nada disso foi feito. Agora, quando chega a 14%, o que fez o governador Alckmin? Foi conversar com a presidenta para dizer o seguinte, olha,
Agora, se não resolver, a culpa não é minha. Não é minha, porque eu quis fazer, quem não deixou foi o Rio de Janeiro, a presidente. Tenha paciência, né? E o que é pior, não adianta culpar só São Pedro. Estão há 20 anos aí, é o mesmo governo, há 20 anos não fizeram nenhum reservatório e é por isso que nós vamos ter racionamento. Que, aliás, é outra coisa que me incomoda, viu, Ciro? Porque eu não ouvi, em momento algum, um pedido do governador e, na fala do governador, racionamento. Eu não ouvi. Eu vi alguns manifestos aí da própria companhia, né, que toma conta, o senhor falou agora, a Sabesp, em assumir e dizer, olha, você que economiza água ou que economizar vai ter redução na sua conta, benesses, né, de desconto, enfim, assumindo realmente que a coisa não está fácil. Mas o governador, de verdade, governador, a gente sabe que é um ano atípico de grandes eventos, inclusive políticos, não ouvi dizer, tem que economizar água, tem que fazer um apelo mais contundente, porque a coisa não está fácil. E aí, Ciro, o seu comentário? Olha, eu acho que é muito importante que o governador relembre o que fez e o que não foi feito. Porque hoje o Brasil vive o dilema do politicamente correto, né, Felipe? É verdade. Então não importa se o povo vai ficar sem água, mas politicamente correto ninguém vai assumir, não assume a realidade. E porque não vão falar em racionamento. Você acabou, eu entendi muito bem, você o coloca muito bem. Quer dizer, está criando-se uma justificativa para, justificar o racionamento que deve ocorrer, porque é 14%, o risco é enorme. Agora, ação, convicção, porque politicamente correto é um ato de conveniência. Essa é a minha posição. E ao Brasil falta convicção. Então, nada feito, e isso pode acontecer. Infelizmente, deve acontecer, talvez já esteja até acontecendo sem ter sido anunciado. Você sabe que aquele futuro que parecia tão distante já se faz presente aí, né? A gente ouvia dizer que isso um dia iria acontecer, mas só não queria estar aqui para ver, né? Não é que eu queria partir antes, é que eu quero partir depois, né? E que nós pudéssemos, mas nossos filhos, nossos netos e nós mesmos já estamos vivendo na pele essa situação. Não é isso, professor Jarbas, o seu comentário? Exatamente, eu acho que essa é uma dificuldade que nos move a todos, né? Quer dizer, é uma questão mesmo de sobrevivência nacional e internacional, porque há um descuido e talvez uma irresponsabilidade, inclusive por parte das autoridades, para planejar. Claro que sofremos aí uma interferência da natureza, mas eu acho que pode ter planejamento para resolver essas questões. Também vamos ouvir o professor Hernani. Eu voltei à infância aqui, quando eu estava na fazenda do meu avô, no interior de Minas Gerais, vendo a discussão de dois vizinhos lá, por causa da água que eles tinham que puxar de um rego, não podia um complicar o outro, etc. Na realidade, um não pode complicar o outro, mas é necessário que todos defendam os seus mananciais e que cuidem da qualidade da sua água. Hoje, nós estamos vivendo aquilo que os políticos, com raríssimas exceções, não quiseram enfrentar. Hoje nós estamos aqui enfrentando um problema de falta de ação, como já foi dito aqui. Quer participar? Pois não. Liliane, só acrescentando rapidamente, quando eu inaugurei o Alto Tietê, eu resolvi o problema do racionamento de água da zona leste de São Paulo, que existia e parou de existir a partir da reserva, do reservatório do Alto Tietê. E em 92 eu já havia cumprido a Constituição que mandava não despejar mais a água poluída do Rio Pinheiros e do Rio Tietê na represa Billings. E isso que está possibilitando hoje, nós podemos usar a represa Billings e a Guarapiranga como alternativas para uma parte da cidade de São Paulo, uma parte da grande São Paulo, e não ter um racionamento brutal. Tá? Quer dizer, então, o que eu fico realmente triste, entendeu? É de verificar que foi planejado, estava lá no cronograma para realizar os reservatórios e nada disso foi feito nos últimos 20 anos. Era previsível. Sob a alegação do quê? De falta de recursos? Não, sob a alegação que esqueceram.
Entendeu? Lembraram agora quando está em 14%. Olha, você pode e deve opinar conosco, estiver nos acompanhando aí de meio-dia a 1h ao vivo, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Gente, a polícia prendeu 2 homens acusados de abusar de mulheres no metrô. Um deles por filmar com o celular partes íntimas das mulheres e o outro por passar a mão em uma passageira. Foram 27 casos aí parecidos em 2014 já. Páginas com milhares de seguidores nas redes sociais têm atraído a atenção da polícia, que tenta identificar os responsáveis por publicar relatos de abuso de mulheres. Vejam vocês. Vamos lá, seu comentário, meu querido Ciro Moura. Olha, infelizmente, o que eu vejo aqui como novidade é a polícia ter prendido 2. Porque essa é a história mais antiga que eu conheço. Seja em ônibus, trem, hoje metrô. Então vai se modernizando os transportes e o costume continua o mesmo. E o que a novidade é esse absurdo do pessoal usar máquina, celular, para filmar embaixo de saia. Então isso não é novo o celular. Infelizmente, isso é muito antigo. Agora, e a novidade é a polícia ter prendido 2. De que 27 casos, e foram muito mais. Basta, mas eu acho que nós temos que chamar a atenção. A polícia tem que prender mesmo, o sujeito não tem boa conduta, ele é marginal, vive à margem da sociedade, violenta de alguma forma, seja homem, mulher ou criança, tem que ser preso. E mais do que preso, condenado, punido, cumprir a pena. Agora, pessoal, o que facilita muito isso é o abandono da área de transportes no nosso estado, na nossa cidade. Acabamos de ver aí as fotos de um trem. Estamos falando do metrô, que é aquilo mais moderno que nós temos, não é isso? Trens espanhóis, não importa nem a nacionalidade. Mas, então, eu acho que isso nos chama a atenção para esse assunto horroroso de má conduta humana, mas tem uma outra má conduta humana, que é o abandono total dos transportes no estado de São Paulo. Muito bem. Olha que eu sigo com essa informação importantíssima, que a economia com simplificação ortográfica seria, gente, de 8 bilhões. É o assunto que iremos tratar agora, só para você ter uma ideia do que isso significa, porque tem gente que acha, será que seria tão importante assim? Que tal 8 bilhões sendo economizados aí de reais? Se as regras ortográficas tivessem sido simplificadas em 2008, cerca de 8 bilhões de reais teriam sido economizados só em horas-aula, segundo o professor que aqui está conosco, Hernani Pimentel. Hoje, esse valor corresponde a todo o dinheiro investido na construção dos estádios da Copa. As editoras reclamam que o mercado editorial gastou mais de 2,2 bilhões de reais só para atualizar obras literárias. Dá um exemplo para nós, professor Hernani. Na realidade, o acordo ortográfico apresentou uma série de modificações à ortografia, mas não atualizou essas regras para o pensamento do século XXI, cuja educação se baseia no entendimento e na compreensão, e não mais na memorização. Então, hoje, todo mundo continua estudando que se escrevem com J, com X, as palavras derivadas do tupi, do árabe e das línguas africanas. Só que ninguém ensina para os alunos quais são essas palavras. E é impossível ensinar essas palavras porque o universo das palavras que vão entrando no português diariamente em função dessa velocidade da comunicação, é praticamente impossível a gente saber de onde veio tal palavra. Por exemplo, tsunami. Né? De onde veio o tsunami? Eu pensava que fosse das Filipinas, daquela região onde aconteceram os problemas. Não, tsunami é uma palavra japonesa. Mas para eu saber escrever tsunami, eu não preciso saber de onde ela veio. Né? Então, a rigor, hoje nós temos um problema sério. Gastam-se 400 horas de aula do ensino fundamental ao médio para não se ensinar, porque o aluno sai do ensino médio com dúvidas em ortografia, não sabe usar um G, um J, um S, um C, um C cedilha, um XC, etc. Né? E vai até o fim da vida consultando dicionário. Então, são 400 horas para não se ensinar. Se as regras fossem simplificadas, com 150 horas,
todo mundo sairia sabendo escrever, sem dúvida. E só essas 250 horas que se economizam, né, por ano seriam capazes de trazer, vamos dizer assim, de benefício, mais de 2 bilhões de reais por ano. Só com essa economia dessas 250 horas. Só que a economia é muito maior. As editoras estão falando que foram gastos 2 bilhões de reais, né, isso não significa praticamente nada, né, no benefício que uma simplificação ortográfica pode trazer. Por exemplo, nós sabemos que 1 em cada 4 brasileiros, né, vamos dizer, não é completamente alfabetizado. Tem dificuldade de ler e de escrever. E essa dificuldade vem do trauma de alfabetização. Então, se você elimina esse trauma de alfabetização, trazendo regras bem claras, racionais e lógicas, né, eliminando esse trauma, você vai diminuir demais o analfabetismo do Brasil, aumentar demais o número de... Você pode triplicar o número de leitores. Você pode triplicar a produção intelectual do país. Você pode triplicar a pesquisa científica do país desde que você triplique o alfabetismo, né? Então, a grande economia que o país vai ter é incomparável com qualquer coisa que já aconteceu até hoje em termos históricos na educação brasileira. Já diagnosticado onde está o problema, o que falta para resolver? O que falta é competência das autoridades e sair vamos dizer assim, da tranquilidade do comodismo, né? Então, se você for observar, com raríssimas exceções, os corpos docentes das universidades estão todos acomodados. Ortografia não é importante. Não é importante porque eles não estão observando o lado econômico do aspecto, né? Não estão percebendo isso. Então, falta vontade, né? A gente criou um movimento chamado Simplificando a Ortografia e a gente está incentivando professores e alunos a entrarem nesse site, simplificandoortografia.com, porque é para todos os países de língua portuguesa, discutirem com seus alunos as possibilidades de simplificação ortográfica, né, para poder mandar respostas até junho, que aí a gente vai poder apresentar um conjunto para essa simplificação. O senhor explicou a etimologia da palavra, que muitas vezes fica confusa, muitas vezes não se sabe a origem, não sabe não sei o quê. E a simplificação consiste no quê? Por exemplo, todos nós aqui da mesa, todos nós somos privilegiados em termos de conhecimento de língua portuguesa. Mas e a dúvida entre G e J? Muitas vezes acontece. Antes de E ou de I, muitas vezes nós temos que correr o dicionário para ver se escreve com G ou com J. Por que a gente não aproveita, né, a experiência dos países nórdicos, por exemplo, ou das línguas anglo-saxônicas, onde o G representa apenas o fonema G? Angela, né? Merkel, Angela. Se nós fizermos o G se transformar em G, Gagegi, Gogu só pode ser com a letra G. E já, Gegi, Joju só pode ser com a letra J. Quem vai ter dúvida? Ninguém. Ninguém mais. É uma simplificação altamente lógica, econômica e eficaz para o nosso ensino, né? Muito bom. Eu gosto dos exemplos, porque de uma forma mais clara a gente consegue enxergar o problema. Então, eu vou dar mais um exemplo. Consome 8 bilhões de reais. Então, vou dar mais um exemplo. Existe uma regra que diz que as palavras de origem africana se escrevem com X. Então, considerando que todos os brasileiros saibam todas as palavras de origem africana, o que é um absurdo, existe uma dança dos Kikongos chamada Chica. Se é africano, escreve com X. Eu vou lá escrever com X. Agora, vai para o dicionário ortográfico do Brasil, vocabulário ortográfico do Brasil e de Portugal, que está com CH. Então, a regra não funciona. Então, além de ser absurda, porque se baseia na decoreba, antiga decoreba, tá? Ela não funciona. Resultado, a dúvida entre X e CH é crucial, concorda ou não? Muitas vezes. A gente pode jogar o CH fora e fica só o X. Quem vai ter dúvida?
Fala aí, professores, também. Olha, eu confesso, professor, que eu jamais havia pensado sobre o aspecto econômico. Sim. Dessa modificação. Queria cumprimentá-lo, Sim. dizer que eu mesmo já tive tantas modificações de ortografia que eu, volta e meia, me vejo consultando o dicionário. Sim. Né? Sim. E realmente seria muito importante simplificar, até porque, e eu queria até ouvi-lo, me permite a pergunta, até porque hoje, com a comunicação via internet e tudo, as pessoas estão simplificando de tal maneira as palavras que está surgindo um novo vocabulário, uma nova língua completamente diferente daquela que nós falamos e principalmente daquela que nós escrevemos. Certo. Né? Quer dizer, se nós simplificarmos o entendimento da ortografia e fizermos essas regras mais fáceis, isso poderia, inclusive, amenizar essas abreviações todas e essa linguagem toda que nós estamos vendo atualmente na internet. Com certeza. Na realidade, esse internetês, sim, ele prova apenas que os jovens vêm com um QI mais elevado do que os mais antigos. Né? Sabe-se hoje, né, que, inclusive no Japão, eles falam em uma modificação genética, que os jovens estão nascendo hoje com um par de cromossomos ativados a mais, né? Então, eles chegam a ter uma visão quântica da realidade não linear como nós. A prova de que eles são mais inteligentes é eles já terem criado essa simplificação na internet, que gasta menos tempo. Agora, é muito importante mostrar um outro aspecto, não é só interno, não. Eu dei uma palestra na Alemanha para 40 gestores que vinham para a América do Sul. E eles tinham que estudar uma segunda língua, né, entre espanhol e português. Dos 40, só 32 escolheram o espanhol. Todos os 8 restantes escolheram o português. Né? Então, de 40, só 8 escolheram o português. E eu fui perguntar a todos que escolheram o espanhol por quê. Até argumentei, se você estudar português, você aprende com mais facilidade o espanhol, entende com mais facilidade, e a recíproca não é verdadeira. Mas sabe o que todos me disseram? Nós temos que fazer relatório. É muito mais fácil escrever em espanhol que em português. Então, nós estamos perdendo um contingente enorme de pessoas que poderiam estar aprendendo a nossa língua e divulgando nossa cultura. Estamos perdendo por causa dessa dificuldade ortográfica. Olha, eu quero ainda entrar já nessa seara, que seria daqui a pouco, viu, Raela, que a escrita usada por adolescentes na rede divide opiniões, como bem colocou aqui o professor e governador Luiz Antônio Fleury. Olha, a linguagem utilizada por adolescentes na internet aí chama atenção. Ela é caracterizada pelo uso de palavras reduzidas. Quer uns exemplos aí? Você virou VC, né? Por quê, então, é PQ. Ninguém escreve por quê. PQ. É assim que faz. De forma propositalmente errada, como o não, para não ter o OTIL, virou N-A-U-M. Olha só como é que vai. Ou ainda expressões inventadas como KKKKKKK, RSRSRS, que significaria a risada. Para alguns, ela é prejudicial, mas há quem defenda, inclusive, que qualquer escrita é melhor que nenhuma. Deixa eu ouvir o professor Jarbas Vargas Nascimento também. Pois é, essa questão é muito polêmica, né? Eu acho o seguinte, algumas coisas a gente tem que ponderar. Primeiro, a qualidade da educação básica. Não é? Hoje, se a gente olhar a educação básica, os nossos alunos terminam a educação básica, entram para o ensino superior sem as mínimas condições de leitura e escrita. Além disso, as questões econômicas, né? O livro no Brasil, o jornal para leitura é muito caro, então o aluno não tem acesso, as famílias não têm possibilidade de compra de material didático, de livros para leitura, assinaturas de jornal, etc.
Os professores mais conservadores contrariam um pouco essa ideia do professor Hernani de simplificação, porque todos nós aprendemos que a escrita etimológica era correta e de base latina, não é? E como o latim desapareceu da escola, se justifica negligenciar a escrita etimológica. Mas há um comodismo, principalmente numa geração mais antiga, que vai dizer, eu aprendi assim e assim eu continuo escrevendo. Imagina se eu vou trocar o hífen, tirar o hífen ou mudar o G para o J. Eu sempre aprendi assim, então fica realmente difícil. Mas a gente precisaria considerar a variedade de línguas que nós temos nesse país de dimensão continental. E a gente valoriza muito a norma padrão culta e desvaloriza as outras normas em circulação, criando aí um certo preconceito linguístico. E nessa questão de simplificação, eu diria o seguinte, o internetês está aí. Não há como a gente brecar essa evolução ou essa mudança linguística que impera hoje. Nós temos que falar com rapidez, escrever com rapidez. Então, em vez de escrever você, eu escrevo VC, que é muito mais rápido. Coloca lá o teste, né? Lá, Rayala, de um dos exemplos aí que você colocou. Coloca o teste aí para quem está nos acompanhando, estiver nos acompanhando pela TV Êxito e TV Ética, que vale a pena. Olha lá. Dia, com H, né? Ali no final, 20 do mês 12, deve ser, acaba as aulas. Vamos... O fazer ficou FZR 1HP. O que é isso? O HP. E não chama com X o professor Alex. KKKKKK, né? Que é o sorriso. Olá, Estela. O que você acha com X de nós irmos ao teatro neste FDS, final de semana, o fim de semana. Beijos. Primeira vez que eu recebi um FDS desse. Você tomou um susto, né? Bom FDS. Eu também, para falar a verdade, eu falei, oi? Que é isso? Eu estou em paz com todo mundo, né? Mas fica estranho. Eu não gosto. Eu acho que você pode simplificar você por VC. Eu não sei se eu estou sendo também preconceituosa. Eu acho que a gente vai criando... Mas chama com J, com X? Por que a gente não pode admitir isso, né? Eu não estou dizendo que eu sou também adepto de tudo isso. Mas nesse suporte internet... Por que a gente não pode entender isso nesse suporte internet? O que é HP? Alguém entendeu naquela frase lá o que era HP em letra maiúscula? Fala aí, Rayala, entra aqui no estúdio. Eu não sei o que é HP. Dia 20/12 acaba as aulas, vamos fazer um HP e não chama o professor. Pode ser ágape, né? Uma festa. O que é? Isso seria difícil. O HP eu não sei o que é, não. Não sei nem traduzir aqui para o pessoal em casa. Você vê que ficou confuso, ser. Né? Mas é uma palavra nova, ágape, não é? É uma palavra acima do vocabulário deles. Eu acho que não. Posso fazer um comentário? Deve. Claro. Olha, eu estou achando que tudo isso está muito bem posto, tudo deve ser analisado como segmentos de um todo. E eu me assusto no próximo item, que para mim é a reta. O caminho 2 curtos entre 2 pontos. Muito bom. Pessoal, 140 milhões de brasileiros são analfabetos funcionais. Então, tudo isso que está acontecendo nos mantém ainda com 70% de brasileiros analfabetos funcionais. E que não sabem interpretar, não sabem ler, escrever, em qualquer língua. Isso é mais um argumento a favor dessa simplificação ortográfica, né? Porque ela vai gerar... house party. É a festa em casa. Quer dizer, se deixa ficar no inglês... É um ágape. Entendeu? Aí, entendi. Não se criou nada novo. Então, em inglês, happy party. Não é isso? Não, house party. House party. Em inglês. Então, é isso aí. Então, na realidade, eu vou voltar. Nós vai ou nós vamos? Ali eu vi no comunicado tinha um problema de concordância. Nós vai ou nós vamos? O que está certo? A rigor, né, eu tenho certeza que o professor Jarbas já se colocou a favor disso também. A rigor, nós vai e nós vamos, ambos estão certos, cada um no seu ambiente.
Tudo é comunicação. E verdade. a comunicação tem que estar adequada ao ambiente. Isso Se eu chegar num ambiente onde todo mundo fala nós vai e eu falar nós iríamos se pudéssemos, eu estou destoando. É verdade. Né? E se eu falar nós vai, eu me aproximo. Né? Então, na realidade, todas as maneiras de se falar são importantes e são corretas se estiverem de acordo com o ambiente que está sendo usado. Agora, nós não podemos, professor, impedir que o cidadão não tenha acesso à norma padrão culta, porque ele não exercerá a sua cidadania. Mas o que a gente pode fazer é exatamente isso, para não impedir que o cidadão tenha acesso à norma culta, né? Nós temos que fazer com que a norma culta da grafia seja mais simples. Com certeza. Para poder trazer todo mundo para entender e escrever com facilidade. Nós estamos falando de vontade política? Sim. É isso. Vontade política. Vontade política. O senhor acha que existe esse compromisso de educar o povo? Olha eu vou responder. É outra coisa não que nós precisamos. Não existe. É outra coisa que nós queremos. E me preocupa que de um tempo para cá deixou de existir mesmo. Pois é, só que como professor, né, eu não posso abrir mão de lutar por isso. Muito bom. Né? Muito bom. Não posso abrir mão de lutar por isso, porque eu tenho a certeza absoluta de que é só esse o caminho para a gente poder ocupar o espaço que a gente precisa ocupar no mundo. Muito bom. Muito Olha, bom. Dados do IBOP, que eu quero contar aí para vocês, mostram que cerca de 140 milhões de brasileiros são analfabetos funcionais. Você sabe o que é o analfabeto funcional? É aquele que conclui no papel, né, o curso lá de primário, secundário, que agora nem sei como é que chama mais, muda tanto o nome, né? Fundamental e médio, né? Superior. Antes era, enfim. E até o curso superior. E até o superior. E aí você coloca ele diante de um texto e ele diz, não entendi. E não entende mesmo. Dá uma dó e não entende mesmo. Bom, para os educadores, o índice é alarmante e deve-se à baixa qualidade do ensino, principalmente na base, e à falta de hábito e interesse de leitura do brasileiro. E aí, 50% também de culpa, de novo, dos nossos governantes que não estimulam. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo, só para lembrá-los, nós tivemos um presidente que dizia que não era importante leitura. Vamos lá, rapidinho a gente volta, já. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Eu também estou aqui na TV Êxito, no programa Animal Web, falando sobre saúde e comportamento dos animais. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala e agora eu vou conversar com a Zilka Fialho, ela que é supervisora de marketing lá da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Zilka, tudo bem? Boa tarde, Liliane Ventura. Boa tarde aos debatedores do programa. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Muito bem, Zilka. No ano em que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol, a FEPESP preparou atividades especiais aos associados no período do evento. Vamos falar dessas atividades? Apresentamos o Copa do Mundo na FEPESP. É uma atividade com diversas novidades e vantagens aos associados que realizarem suas reservas nas nossas unidades de lazer entre os dias 13 de junho a 11 de julho de 2014, período de férias escolares na maioria das escolas. Maravilha. E qual o intuito aí da Copa do Mundo na FEPESP? O Copa do Mundo na FEPESP ele tem como objetivo trazer momentos especiais de lazer, descontração e união para os associados hospedados em nossas unidades de lazer, nesse período histórico e único do nosso país, que é a realização da Copa do Mundo de Futebol. Agora, que vantagens o associado tem ao reservar sua estada lá durante a Copa? Os associados que estiverem hospedados entre os dias 13 de junho a 11 de julho, eles só terão vantagens.
Então, terão a transmissão dos jogos, sorteios de brindes especiais, kit torcida para todos os quartos e o melhor, temos unidades de lazer com até 25% de desconto. Oba! E como o associado deve fazer para efetuar sua reserva, então, para a Copa do Mundo na FEPESP? Ele pode entrar em contato com o setor de reservas da sede social, na Bittencourt Rodrigues, nos telefones 11 3188 3143 ou 3144. E para excursões, ele pode contatar o setor de reservas e turismo na sede social, ou em uma das nossas 19 unidades regionais que estão localizadas em todo o estado de São Paulo. Zilka, vamos fornecer também o endereço eletrônico, o site da FEPESP? www.afepesp.org.br. E o telefone? 011 3188 3100 ou 0800 71 7144. Muito obrigada, viu, Zilka? Um beijo para você. Obrigada. Muito bem, olha, gente, beneficiários do Minha Casa, Minha Vida. O Ciro já está rindo aqui do meu lado. Eu quero saber o comentário dele, porque para mim é para chorar e muito. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão anunciando na internet imóveis do residencial Viver Melhor em Manaus. É isso mesmo. A venda ou a transferência são proibidas nos primeiros 10 anos. A reportagem do jornal O Globo foi ao encontro de anunciantes e confirmou a prática. Mas a Polícia Federal no Amazonas e o Ministério Público afirmaram que até o momento não há denúncia sobre vendas de imóveis do programa. É claro que isso é proibido. Você acha que o povo vai ficar lá denunciando? Ele quer se livrar e o outro quer comprar. Ou não, Ciro? Olha, eu acho que eu estou ficando antigo demais, viu? Pelo amor de Deus. Eu leio e ouço tanta coisa como novidade, é um caso tão antigo. Acontece isso na Coab? Acontece no CDHU? CDHU também. Pessoal, acontece no Minha Casa Minha Vida. Enquanto aconteceu durante décadas no INCRA. Sim. Também, bem lembrou. É porque você quer abafar alguma coisa que existe na natureza humana. E acho até que a natureza em si é a voz de Deus. E a natureza humana desrespeitada é isso. Como é que você vende uma casa e impede o sujeito de revender a casa? Aí eu acho que tem uma solução tão fácil. Qual é? Primeiro, se vender antes dos 10 anos, a pessoa fica impedida de participar desse programa novamente. Muito porque o que bom. acontece é o seguinte, ele vende e se candidata a obter uma nova casa. Tá? Quer dizer, se ele ficar proibido, ele não vai vender. Porque ele não vai comprar uma outra casa com o valor que ele vai alcançar. Entendeu? Veja, mesmo... eu acho que, inclusive, eu me recordo, esse assunto foi muito discutido no CDHU, né? E na época se autorizava só em casos extremos, uma necessidade extrema de saúde da família, coisa semelhante. Havia uma autorização especial, mas não podia realmente dentro de 10 anos, porque aí ia desvirtuar totalmente o programa, né? Eu acho que é só proibir. Olha, vendeu, primeiro não pode vender. E como é que ele vai passar a escritura? O outro vai comprar e não consegue passar a escritura, cria uma confusão, já entendeu? Existente. Que é uma coisa que precisa ser realmente equacionada. Agora, o Ciro tem razão quando ele fala, é da natureza humana. O sujeito tem a casa, de repente ele se encanta por um carro bonito. Às vezes ele vende a casa e vai comprar o carro. Outras vezes, mas veja, você já coloca uma coisa muito bem, né? Até na sua origem, né? Promotor, Sim. procurador Sim. e tal, cria uma pena, mas não proibiu de vender. Se o senhor quer vender, venda. Durante 10 anos, o senhor não vai mais se beneficiar de tudo aquilo que o dinheiro público te ajudou a adquirir, etc. e tal. Então, não é uma proibição, mas é uma penalidade. É uma penalidade. Eu gostaria de acrescentar Professor também, Hernani. Porque acho que eu também estou ficando muito velho, né? Não, velho não, Estou antigo. revendo as Não, coisas. falei antigo, não, velho Estou não. revendo as coisas. Eu me lembro no interior de Goiás, ainda hoje já é Tocantins a região. No interior de Goiás, eu conheci um senhor que era dono de fazendas, mas que tinha N pessoas que trabalhavam para ele, se inscrevendo para pegar cotas no INCRA. Então, o que acontece é que também pessoas que não precisam, né, usam terceiros para poder ganhar isso e depois vender para fazer dinheiro. Então, eu acredito, sim, que é
importante impedir a venda. Né? Perfeito. E eu acho que deveria criar, eu concordo com a ideia do Fleury, né, do governador, mas, e com a sua também, só que eu acho que deveria ser mais firme, sabe? Não pode vender. E se você vender, tem que ter uma punição. Ele teria que pagar uma multa, alguma coisa assim, que não justificasse a venda. Porque, a rigor, nós temos que impedir que o dinheiro do Estado saia para quem não tem necessidade. Eu concordo, mas o problema está em você conseguir detectar isso, porque é tudo feito contrato de gaveta. O sujeito, o primeiro adquirente, vamos dizer assim, a pessoa que foi beneficiada, continua em nome dela, ela continua pagando as prestações subsidiadas pelo governo, porque, pelo menos aqui no programa do CDHU, nós não dávamos a casa. Nós financiávamos com subsídios do próprio governo. Preço módico para poder... Exatamente. 1% do ICMS ia só para a construção de casas. Eu entreguei 120 mil casas e deixei 145 mil prontas que foram entregues pelos meus sucessores. Tá? Quer dizer, é o maior programa habitacional de São Paulo em 4 anos. Agora, é muito difícil você detectar essa fraude, entendeu? E quando você detecta, muitas vezes, é uma situação de fato tão complicada que aí entra uma questão social também complicada. Porque quem compra uma casa dessa, um apartamento do CDHU, não é uma pessoa que pode comprar um imóvel no mercado imobiliário também. Às vezes está na mesma situação do primeiro adquirente. Tá? Então, é complicado. Não é tão simples assim. Governador, eu acho que tem uma questão aqui que eu acho que é educacional, né? Sem dúvida. Quem é que pode comprar? Porque a gente fica pensando sempre na punição. Mas qual foi a orientação que foi dada primeira para esse indivíduo? Se ele pode comprar, que prejuízo vai ter, que consequências terá? Não, isso é feito. Isso é feito. Inclusive, os municípios, as prefeituras faziam uma seleção, um levantamento socioeconômico para a pessoa poder comprar. Tá? E ela recebe um documento, precisa ver se lê, né? Que aí tem outro problema. As letras pequenas. Não, são grandes até, dizendo que não pode vender em 10 anos, etc. Mas, infelizmente, é uma realidade triste, mas... Novo cangaço. Você sabe o que é isso? Não? Então eu vou te explicar. Vários estados brasileiros vão se unir para combater ataques a bancos em caixas eletrônicos. Em 2014, foram mais de 500 casos registrados no país. Os ataques são sempre idênticos. Os criminosos vão ao banco e, após o roubo, fogem, efetuando disparos, deixando um rastro de medo entre os moradores. A tática de ataques já ficou conhecida como o novo cangaço. E aí, governador Luiz Antônio Fleury Filho, uma ação da polícia recentemente, abateu 10 marginais lá que não se renderam. Parabéns à polícia, porque nós tivemos aí o depoimento do comandante que diz: aqueles que se renderam, estão vivos, estão de pé para contar. Os que trocaram um tiro com a polícia estão mortos. Parabéns à polícia, porque foi uma ação séria. Né? Foi uma ação, eu cumprimento também a polícia por essa ação e principalmente pela perseguição que foi feita. Foram 3 ou 4 dias de perseguição. Há muito tempo eu não vi uma ação desse tipo. Tivemos uma outra ação em Minas Gerais que reuniu a Polícia de São Paulo e a Polícia de Minas e a Polícia Federal também perseguindo bandos desse tipo. Aqui há uma característica que me chama a atenção, que é o seguinte: houve uma interiorização da violência. Houve uma interiorização da violência. A violência ela existia nas grandes metrópoles. Os bandidos procuram facilidades. E qual é a facilidade? Você chega numa cidade do interior onde você tem, às vezes, 4, 5 policiais para cuidar da cidade. E lá tem uma agência bancária, símbolo de status, a gente sabe disso, e tem lá um caixa eletrônico. Então, o que eles fazem? Eles primeiro prendem os policiais para depois fazer o assalto. Quando chega o reforço, já chega tarde. Tem que haver um serviço de inteligência.
Ou seja, não é difícil identificar essas quadrilhas. Quando a polícia quer, ela faz. Essa que é a verdade. Só que nós temos uma polícia desestimulada, uma polícia que não tem um comando efetivo, tá? Então, o policial também fica sem estímulo para atuar. Isso que nós estamos vivendo, infelizmente, isso está se espalhando pelo Brasil inteiro, não é só São Paulo, mas principalmente São Paulo, onde a gente vê, você vê agora, Liliane, os agentes penitenciários tendo que fazer greve para receber aumento, entendeu? Exatamente. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter preso fazendo greve porque os direitos dele não estão sendo obedecidos. É isso mesmo. Entendeu? Não está distante isso, não. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época de convulsão social, vamos dizer assim, em que muitas vezes o que é legítimo se perde em razão do movimento se desvirtuar em algum momento. Olha aqui, o Mauro Souza, telespectador e ouvinte, participa conosco em relação a essa questão da segurança pública do Estado. Pergunta para o governador Fleury. O senhor acha que o governo está perdendo o controle? A onda de crimes aumentou consideravelmente e a polícia está cada dia mais corrupta, submissa e truculenta. O que fazer? Não podemos confiar no Chapolin. Quem irá nos defender, governador? Bom, se você fizer eu tenho visto estatísticas, por exemplo, dizendo que a violência em São Paulo diminuiu porque diminuiu o número de homicídios. Isso daí é um falso mito. Por quê? Porque nós temos vários tipos de homicídio. Nós temos homicídios ocasionais, tá? Esses podem ter diminuído, mas o homicídio ocasional não depende da ação policial. Uhum. Depende, por exemplo, de você ter opções de lazer na periferia, das pessoas no final de semana não se dirigirem apenas aos bares e ficarem lá e, às vezes, tomam umas e outras. E o homicídio ocasional, como é que a polícia vai reprimir? Nós estamos aqui em 5 pessoas, se um de nós pega um microfone e dá na cabeça do outro, como é que a polícia vai prevenir? O que mede a eficiência policial é a diminuição de crimes contra o patrimônio. E, lamentavelmente, o número de roubos e o número de furtos tem crescido em São Paulo numa proporção geométrica. Desde 95, quando assumiu o governo do PSDB, até hoje, houve um crescimento de mais de 350% no número de roubos e furtos em São Paulo. 350%. Então, tem que ser comemorado a diminuição das mortes, dos homicídios. Agora, e aquilo que ao invés de homicídio se coloca como morte a esclarecer? Você está com um tiro na testa, entendeu? Isso. E 2 tiros no peito é morte a esclarecer. Tá? Ou como é que se explica essa nomenclatura? Se você pega, por exemplo, as mortes que são colocadas, que são aferidas pelo Instituto Médico Legal, são muito maior o número dessas mortes do que o número de homicídios que a Secretaria registra. Então, o que acontece? O que nós estamos vendo hoje é uma polícia desmotivada, tá? Um aumento nos crimes contra o patrimônio brutal e tem que atacar no cerne da questão. O crime tem que se tornar antieconômico. O bandido tem que saber que não compensa aquilo. Agora, do jeito que está compensando. Olha aqui, a Marilis, do Jardim Guarapiranga, diz assim: por que nenhum meio de comunicação questiona a construção de prédios e sua influência na formação de chuvas? E outra questão, um governo que não garante nem água serve para quê? O povo está revoltado, né? Está chateado. A Ana Francisca do Belém, professor Hernani, os jovens de hoje parecem que desistiram do português. O advento da internet, ninguém quer escrever uma frase inteira. Então, como estimular as crianças? Porque os jovens, vejo que já é caso perdido. A maneira de estimular é facilitar o aprendizado da grafia. É você conseguir alfabetizar sem traumas.
Porque o trauma da ortografia acaba transferindo para a língua. As pessoas acham a língua horrível, difícil, porque a ortografia é muito difícil, né? Então, esse é o caminho. O povo ainda faz ditado? Como? Ainda faz ditado nas escolas? Olha, eu não vejo isso. Eu também não vejo mais. isso. O problema é que a educação está passando por uma dificuldade enorme de novas cabeças, né, e de novas tecnologias educacionais. Aí tem gente querendo inventar a roda também, né? Pois é, mas eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com internet, né? Então, eu consigo, por exemplo, em 4 meses, ensinar os meus alunos na internet aquilo que em 3 anos eu não conseguia. Porque tem muita tecnologia funcionando. Tá? Então, eu tenho alunos hoje em 5.111 municípios. Tá? E esses alunos, em 4 meses, eles aprendem mais do que eles aprendem no segundo grau. E que momento do currículo escolar? No final do segundo grau. No final do segundo grau, olha só. O Gerson Barroso, Jardim, São Paulo, diz assim: quanto de metrô, trens e energia elétrica poderiam ser construídos a mais se não houvesse esse cartel, segundo informações divulgadas pela imprensa, em Ciro? Olha, eu não sei responder numericamente isso, mas eu estou ouvindo algumas coisas aqui e percebeu como nós estamos vivendo um mundo que nós não esperávamos. No fim, tudo cai na conduta, na ética, no bom comportamento. Então, veja, é claro que educação, saúde... Né? Educação. Não, mas veja só, é a educação num sentido mais amplo. Simples, mas é a educação. O que você fala, e eu concordo. Quer dizer, que começa em casa, é a família destruída, etc. e tal. E nós ficamos, é claro que é importante, então o moço aí está preocupado com a corrupção, que é o ponto fundamental no assunto que ele está falando de Alstom, de metrô e etc. Do mesmo jeito que acabamos de assistir o Mensalão, quer dizer, então o ponto fundamental... Agora, resolveu-se tudo? São só esses. Não tem mais nenhuma. Estamos aqui... Eu só queria lembrar uma coisa, Liliane. Você vê até a questão da agressão às mulheres no metrô. Em 94, quando eu deixei o governo, o metrô tinha 87% de aprovação popular. Era considerado o melhor serviço público de São Paulo. E hoje? Olha como ficou o metrô. Lamentável, né? Olha aqui, o professor Jarbas, o Paulo Alves Sumaré pergunta: qual a estimativa do valor imobiliário do terreno onde está sendo erguida a PUC, lá em Perdizes? O senhor sabe informar? Eu não tenho com clareza esse número, né? Mas o espaço das Perdizes é bem valorizado no mercado imobiliário paulista, certeza, né? Mas, olha, pelos serviços que a PUC presta, eu acho que vale a pena. Vale Josué de Santa Cruz, professor Hernani, o inglês não se tornou uma língua universal por todos seus méritos, já que é acessível a todas as outras línguas e tem uma gramática bem mais fácil? Bom, eu acho que se a gente ficar pensando no inglês, no francês, no alemão, a gente vai perder o foco. Porque o inglês se fortaleceu por imposição de interesse econômico. E, inclusive, o governo dos Estados Unidos e da Inglaterra investe muito para que as pessoas aprendam inglês. Eles subvencionam as propagandas e os cursos de inglês no mundo inteiro. O Brasil não faz isso. A maneira de fazer isso mais fácil para o Brasil é simplificar a ortografia. Simplificando a ortografia, todo mundo vai ter mais facilidade para aprender o português. Hoje está acontecendo isso, né? Os seus pares, como veem essa sua proposta? Bom, existem pares e pares, né? Os meus pares concordam comigo, os ímpares é que não. Adorei! Mais um presidente que não sabia. Só tem que dar manchete desse jeito, né? Executivos da Petrobras afirmaram que Dilma Rousseff tinha à sua disposição o processo completo da compra da refinaria dos Estados Unidos. Dilma, que na época era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, justificou que só apoiou a aquisição porque recebeu informações incompletas de um parecer técnico aí, juridicamente falho. Ciro.
Um minuto. Olha, ela tinha que dizer alguma coisa, mas era melhor ter ficado calada. Porque, sem sombra de dúvidas, o Conselho de Administração da Petrobras é extremamente competente. Antes dele, a sua diretoria, os seus técnicos, eles estudaram. E eu não sei se eles aprovaram a compra. Alguém mandou e alguém fez. Agora, eu fico meio preocupado que talvez o problema lá na Petrobras seja o salário baixo do Conselho, não é isso? Alguém sabe quanto ganha um conselheiro da Petrobras? E aí você, com esse salário horroroso, não pode contratar bons técnicos. Você sabe quanto ganha, Liliana? Quanto, em média? Olha, eu vou dar um pontapé, porque a última informação era 70 mil, isso foi atualizado, deve estar tendo alguma coisa como 100 mil por mês, com obrigação de uma reunião por mês, e eu acho que é muito baixo. Não consegue contratar técnico por esse valor insignificante. Então, ela tinha realmente... perdeu uma grande oportunidade de ficar calada. E eu quero dizer uma outra coisa também. Ela falou, não deveria falar. E ontem e hoje comenta-se muito uma declaração do guru da nossa presidente, o ex-presidente Lula, quando ontem ele previu, isso é do nosso tempo, hein, governador? O que aconteceu conosco em 89. E eu estou ouvindo hoje uma série de conclusões. E eu falei, meu Deus do céu, eu acho que o Lula apoiou Eduardo Campos. Porque o que eu lembro em 89, se ele se referiu ao Collor, o Collor ganhou dele. Ganhou do PT. Se o Eduardo Campos, também governador do Nordeste, é igual em 89, vai ganhar do PT. A Dilma tem que ficar preocupada. O Lula, eu acho que desceu do carro dela ontem. Então, interpretações são interpretações. E ele não esclarece, ele pede que deduzo. E cada um, como seus pares, deduzem pelo senhor. E os seus ímpares contra. Então, eu, talvez, como ímpar, né, estou dizendo que já foi anunciado a vitória do Eduardo Campos. Nós temos que pensar nesse assunto, hein? Governador Fleury. Olha, essa questão é a seguinte. É uma questão de educação. Eu vou falar com o professor Hernani e com o professor Jarbas. Uma questão de educação. Quando você vai aprovar uma compra, e não era uma compra de valor pequeno, você tem que ler. Você tem que ler os documentos. De casa, né? Tem que fazer o dever de casa. Agora, eu não sei se não foi entendido porque estava em inglês, não sei se não foi entendido porque faltou alguém para orientar o conselho. O senhor não está insinuando que tem analfabeto funcional. Não estou. Cuidando do que é nosso, né? Não estou falando isso, mas aí, com essa declaração da presidente Dilma, uma de duas, tá? Ou ela não leu, e aí é uma falha gravíssima, porque ela era presidente do conselho, não era simplesmente membro do conselho, ela era presidente do conselho. Ou ela não leu, e é uma falha gravíssima, ou ela leu e não entendeu, que é outra falha gravíssima, ou a terceira hipótese, ela não é a gerentona excepcional que nós ouvimos falar sobre ela. É grave, porque isso trouxe um prejuízo à Petrobras de mais de US$1 bilhão. Isso, em qualquer lugar do mundo, era caso de demitir todo mundo que participou disso. Execrar os executivos. Acabou, mas eu quero aqui agradecer a participação de todos que puderam nos ajudar hoje, esclarecendo os assuntos aqui abordados, sob a batuta do nosso querido Fausto Camunha e toda a equipe que trabalha com muito afinco aí para que você tenha um programa de qualidade. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau. É brincadeira. Você não sabe seguir.